Sempre alerta, bons ventos. Muito bem-vindos ao Dicas a Bordo de número 13. Essa Dicas a Bordo aqui é por uma descoberta que eu fiz já há algum tempo e que me foi revelada novamente. Se tem uma coisa que escoteiro gosta, mas gosta muito, é acampar com chuva. É ou não é? Gosta de acampar com chuva. Você monta a barraca, você capricha na montagem, que negócio todo, aí cai aquele toró, não é? E aí molha tudo, a roupa que tá na mochila, a roupa que tá no corpo, saco de dormir, edredom, vira aquele pampeiro. E se você estiver velejando e for pego de surpresa com uma tempestade, aí, rapaz, a coisa pega. Então, o nosso tema de hoje é meteorologia. O que nós precisamos, escoteiros, sabermos basicamente sobre o tema para evitar de sermos pegos de surpresa, não é? Tem gente até que vai usar meteorologia para saber quando é que vai chover para poder acampar naquele dia. Eu tô sabendo, escoteiro gosta de acampar com chuva. Mas enfim, não é todo mundo que gosta, né? Então é bom a gente saber um pouco sobre o que é uma frente fria, o que é a frente quente, o que é um centro de alta pressão, centro de baixa pressão, conhecer alguns tipos básicos de nuvem, né? Os cirros, o famoso cumulonimbus, conhecido por CB. Muitas vezes você vai ouvir assim, tá formando um CBzão lá no horizonte. CB é sinal de chuva, e chuva brava. Então, é muito importante para quem navega, para quem excursiona, para quem voa, é importante para quem vai fazer jornada, para quem vai fazer um acantonamento, é bom para quem está saindo para se divertir de qualquer forma. E nós, escoteiros, não podemos ser pego tão de surpresa assim, não é? Então eu espero que você goste. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é muito importante a sua participação e a sua inscrição. Também curta o vídeo, não é? E aperta lá o sininho para você poder receber os novos vídeos que a gente vai produzindo para vocês. Esse é um canal feito de escoteiro para escoteiro. Sempre alerta. Bons ventos. Bom, senhores, em primeiro lugar eu tenho que alertá-los que eu não sou um meteorologista, eu sou apenas um curioso do assunto, justamente por navegar, sou capitão amador. Então você vai navegar, ou você vai excursionar, você precisa tomar certas precauções. Em navegação existe um negócio chamado janela de tempo. O que é uma janela de tempo? Veja, você vai se utilizar de diferentes ferramentas, muitas gratuitas, outras pagas, para você fazer uma previsão meteorológica. Então vou sair navegando de Bertioga, onde fica o veleiro, e tenho a pretensão de descer até Itajaí ou subir até o Rio de Janeiro. Eu sei que eu vou demorar em torno de 3 dias. 4 dias, talvez, com as paradas que sempre são necessárias para tornar uma navegação mais agradável. Então, o que é uma janela de tempo? Janela de tempo terei um tempo bom, um tempo favorável para a minha navegação durante 4, 5 ou 6 dias. Se eu preciso de 3 dias, é sempre bom você ter uma janela de tempo favorável de 4 dias ou de 5 dias. Até porque é necessário se enfatizar de que a meteorologia é uma ciência, não é? E ela não é uma ciência exata. Por mais que a meteorologia, as previsões tenham melhorado em função dos satélites, não é?
do estudo e da anotação histórica. Vocês vão ver que os furacões, por exemplo, eles têm a temporada de furacões ali no Caribe. Então eles começam sempre na mesma época e vão até uma determinada época. E eles correm mais ou menos pelos mesmos lugares. Então, essa história de ter sido pego de surpresa por um furacão lá no Caribe, nos Estados Unidos, que é para onde eles correm, né? Na verdade, os institutos de meteorologia nacional dos Estados Unidos e dos países, eles possuem um histórico muito grande referente ao que acontece onde e quando. Bom, você verá isso num documento que a nossa Marinha do Brasil faz. Precisamos fazer aqui um alerta. Clima é diferente de tempo. Nós estamos falando de previsão de tempo. Então, qual a diferença entre tempo e clima? Bom, o tempo é pontual, é naquele momento. Então, hoje o tempo está bom, hoje o tempo está chuvoso, hoje o tempo está frio. O clima se refere a, no mínimo, uma condição de 30 dias meteorológicas. Então, qual é o clima no Nordeste? É um clima mais seco, mais quente. Então, clima é a característica de uma região. O tempo é pontual, é naquele momento. Mais uma dica: em estudar, analisar e emitir aviso aos navegantes referente a mudanças meteorológicas importantes. Então você vai ver que a Marinha do Brasil tem um documento que se chama Carta Piloto. Essa carta piloto, ela traz o histórico de vento de uma determinada região, ou de corrente, de força de corrente, de força de vento. Então você vai navegar em janeiro, estamos em maio, nós vamos navegar em janeiro, de Bertioga para o Rio de Janeiro, Bertioga para Itajaí. Você pode consultar a carta piloto dos anos e verificar qual foi a força de vento que teve naquela região. Né? Além disso, existe um negócio chamado carta sinótica. A carta sinótica ela é diária. A Marinha lança diariamente uma carta sinótica e nós vamos mostrar aí para vocês tudo isso. Mas para a leitura da carta sinótica e assistimos televisão e vem aquela previsão meteorológica, existem ali algumas linhas azuis, vermelhas, amarelas, né? Com triângulos ou com meio círculos. O que significa aquilo? É isso que nós vamos ver agora. É importante frisar: mapas de tempo, carta sinótica é um mapa de tempo, eles são, na verdade, um retrato da atmosfera num determinado momento, né? Então, assim, vai estar sempre daquele jeito? Obviamente que não. Então, nós passamos, né, pelas estações do tempo e tudo isso produz um impacto na Terra. E é necessário frisar que o hemisfério norte ele é diferente, inclusive no movimento de rotação de correntes, furacões e tudo mais. Quer fazer um teste? Enche um tanque de água aqui na tua pia da cozinha, enche ela, tira e vê para que lado que vai correr, vai formar um redemoinho. Aí você pede para um amigo seu que está lá no hemisfério norte fazer a mesma coisa. Você vai ver que ele roda para o lado inverso do daqui. Então, isso é muito curioso, próprio da natureza, próprio do planeta Terra, próprio dos movimentos de rotação e translação e tudo mais, ok? Numa carta sinótica, a primeira das linhas que a gente vê é uma linha amarela, né? E ela vem com um número marcado. Essas linhas são chamadas de isóbaras. Então, por onde tiver passando essa linha, ela terá a mesma pressão atmosférica. Então, se você olhar nas laterais da carta sinótica, onde essa linha ela passa, você verá um número. Essa é a pressão atmosférica por onde corre dentro da carta essa linha. Existem ainda outras linhas de outras cores. Então existem as linhas azuis, as linhas vermelhas e as linhas roxas. Então elas mostram o deslocamento de frentes quentes, frias ou oclusas. E ainda tem a combinação das linhas azuis e vermelhas que simbolizam frentes estacionárias.
As frentes frias, elas têm origem, via de regra, nos polos do planeta. Então, no nosso caso aqui do Brasil, toda frente fria que chega, ela está vindo da Antártica. Então, ela percorre ali a Argentina e entra pelo sul do nosso país. Então, a frente fria, obviamente, ela é de uma temperatura menor. Então, ela vem adentrando o continente ou o mar e até que ela encontra uma frente de ar quente. Como ela tem ela é mais densa, ela joga o ar quente para cima. O ar quente ele vai sendo comprimido pela atmosfera, condensando a umidade que existe dentro dele, por isso ocasiona a precipitação. Então, de verdade, a frente fria ela não vem carregada de umidade ou de chuva. Ela é seca. No entanto, ela tem mais velocidade, ela chega a 30 km por hora, já tem recordes de 46 km por hora, do que a frente quente. Então, ela consegue fazer esse movimento de empurrar o ar quente e úmido para cima, que é espremido pela atmosfera e cai a chuva. Já a frente quente, ou como é chamada pelos meteorologistas de massa de ar quente, ela acaba avançando sobre a massa de ar frio, porque ela é menos densa do que a massa fria. Então, o que vai acontecer é que quando há esse movimento natural da massa quente partir para cima da massa fria, o movimento é mais lento, então o que acontece é a geração de nuvens e de chuva fraca, mas persistente. Então, na frente fria como na frente quente, elas estão em movimentos antagônicos, um contra o outro, não é? E normalmente eles se alinham e ultrapassam ou fazem pressão um sobre o outro. Nós vamos falar agora da frente oclusa. A frente oclusa é quando tanto a frente fria quanto a frente quente elas estão caminhando numa mesma direção. E é quando a frente fria, por ser mais rápida, ela ultrapassa completamente a frente de massa de ar quente. Então, o resultado disso é que aquele ar quente que estava à frente, quando ele é ultrapassado pelo ar frio, ele acaba refrescando, continuando na mesma direção, a massa de ar fria ultrapassa o ar quente. A consequência da frente oclusa é que aquela chuva contínua que é característica da frente quente, ela se associa com aqueles aguaceiros, aquelas tempestades curtas e de alto volume das frentes frias. Já a frente estacionária é quando nem a frente fria nem a frente quente tem força suficiente para empurrar uma ou outra. Então elas ficam estacionadas. O que acontece? Qual que é o resultado disso? O resultado é que se essas duas frentes elas têm umidade, vão se somar e vai haver muita chuva. No entanto, se as duas frentes tiverem secas ou pouco úmidas, haverá tempo limpo e não acontecerá precipitações, não haverá chuvas. Precisamos ainda falar sobre os centros de alta pressão e os centros de baixa pressão, que implicam fortemente nesse movimento das massas que nós acabamos de ver. Mas o que é um centro de alta pressão ou um centro de baixa pressão? O centro de alta pressão é um baita de um bom sinal, né? Por quê? Porque o céu fica azul, sem nuvens ou com pouquíssimas nuvens, portanto a chance de chuva é zero quase. Ele é um movimento de ar divergente, o ar sai do centro para fora e de cima para baixo, o que ocasiona de secar o ar. Então diminui a nebulosidade e diminui as condições de chuva. Consequentemente o céu fica limpo, fica azul, poucas nuvens, uma umidade muito pequena, não é? O tempo fica seco e fica sem chuva. Já o centro de baixa pressão é o inverso. Ele é um centro de ar convergente e ele vai de baixo para cima. E há, portanto, uma grande concentração de umidade e de calor. E o que ocasiona a formação de nuvens. Portanto, onde há um centro de baixa pressão, nós vamos ver muitas nuvens com chuva e, dependendo da intensidade dessa umidade, haverão tempestades.
Portanto, para se memorizar, centro de alta pressão é igual a céu azul. Centro de baixa pressão, nuvens carregadas. Fica a dica. Como nós vimos, a consequência de toda essa movimentação de massa de ar quente e de ar frio, ela, via de regra, vai ocasionar a formação de nuvens, que nós precisamos conhecer para ter condições de fazer uma previsão de tempo relativa. As nuvens, elas têm altitude e isso implica em muito no resultado de chuva ou de tempo bom. Então, nessa tabela que nós temos acima, a gente consegue verificar a altura da base de uma determinada nuvem. Entre todos os tipos de nuvens que existem, nós vamos falar de 4, que são cúmulos, porque ela não provoca chuva, ela traz um clima favorável. A cúmulo-nimbus, porque ela traz chuva intensa, é aquela coluna grande. A cirrus, porque ela nos mostra mudança de tempo nas próximas 12 horas. E a stratus, porque ela diz que é improvável que chova, no máximo um chuvisco, e ela se parece muito com uma neblina. Vamos falar um pouco agora sobre os aplicativos que existem para celular, que nos permite realizarmos as nossas previsões de tempo com até uma qualidade razoável. Cada um desses aplicativos possui uma característica por vezes própria. Então sempre é bom que você tenha mais de um aplicativo no seu smartphone. Vários deles buscam identificar qualidades e condições diferenciadas do tempo ou do clima, e você vai perceber que é por conta de plataformas que eles se utilizam. Então tem o ClimaRadar, tem o Boletim ao Mar, que é da Marinha e que traz informações importantíssimas, tem também o AccuWeather, tem também o SOS Chuva, esses todos gratuitos. Já o WindGuru ou Wind, você pode tê-lo gratuito, com uma restrição de oferta de serviços, como você pode pagá-lo e aí você tem uma ampliação nesses serviços. Para fazer a previsão de tempo, é necessário que você tenha alguns equipamentos, né? Então você pode se socorrer dos aplicativos que estão sujeitos à internet, mas você pode, por exemplo, estar embarcado e ficar sem sinal de internet. Então você precisa ter uma estação meteorológica na tua embarcação ou no local em que você está acampando. Então, existem vários tipos de estações meteorológicas, as mais profissionais até aquelas que possuem os equipamentos mínimos que são necessários para você fazer uma previsão. E nós vamos deixar aqui para você uma tabelinha, um memento para facilitar a tua observação com relação a 2 instrumentos que são fundamentais: o barômetro e o termômetro. O barômetro ele surgiu para aferir a pressão atmosférica e ele foi criado por uma pessoa que tem o nome de 2 amigos nossos, Torricelli. Queremos deixar um abraço aí para esses 2 nossos grandes amigos, o Marcelo Torricelli, do 393 Grupo Escoteiro do Mar Legates Regis, aqui da capital de São Paulo, é o atual Coremar aqui da região São Paulo, e o André Torricelli, do 123 do Mar Almirante Saldanha, do Rio de Janeiro. Forte abraço, André Torricelli, forte abraço, Marcelo Torricelli. Parentes aí do evangelista Torricelli, criador do barômetro, não tinham dito nada aí para o pessoal, hein? Parabéns. Então, o barômetro, ele vai indicar o quanto você tem de pressão atmosférica sobre a sua cabeça. Qual é o tamanho da coluna? Imaginem a estratosfera até a altura da tua cabeça e ar sobre a sua cabeça. Então você há de convir que no nível do mar, essa coluna ela é maior do que se você estiver no alto de uma montanha.
associando-se a leitura da pressão atmosférica encontrada no barômetro e a temperatura encontrada no termômetro, você vai ter 9 combinações que lhe darão total segurança com relação a uma previsão de tempo. Você precisa fazer as anotações da pressão barométrica todos os dias no mesmo horário. Então, observando que a pressão atmosférica está subindo, veja, item 1, 2 e 3, o tempo é bom e você fica feliz. Se houver queda da pressão atmosférica, itens 7, 8 e 9, você vê que vai de tempo incerto a chuva e ventos fortes. E aí você fica preocupado e triste. Senhores, chegamos ao final do nosso Dicas a Bordo de número 13, onde nós falamos sobre meteorologia. Tentamos ser o mais breve possível, sem, contudo, nos furtar a trazermos informações que são importantes para que você possa fazer uma rápida previsão de tempo. Nós vimos os conceitos necessários, né? Frente fria, frente quente, frente oclusa, frente estacionária, o que é um centro de alta pressão, o que é um centro de baixa pressão. Conhecemos pelo menos 4 tipos de nuvens, aprendemos a respeito da altura de cada nuvem e o que representa cada nuvem. Também nós tivemos a oportunidade de aprendermos um pouco sobre os aplicativos que são usados, aplicativos de celular e smartphones, que são usados para nos auxiliar nessa previsão de tempo. Nós vimos também carta sinóptica, carta piloto, também vimos o que é necessário para nós termos uma estação meteorológica. Essa última tabela que nós deixamos aí para você, a gente recomenda que você fotografe, ou que você tenha, de alguma forma, você imprima, plastifique e deixe no seu material de acampamento, de jornada ou de navegação. Vai ser muito útil porque eu faço isso. Nosso momento jabá desta noite é para o grupo escoteiro Jaguareté, aqui de Campinas. Esse lenço que eu estou usando, vamos dar uma virada. É o lenço comemorativo dos 25 anos do Jaguareté. Esse é o lenço oficial deles. E esse jabá para o grupo Jaguareté é em virtude de ter sido o grupo padrinho do Velho Lobo. Foi lá que nós ficamos quase um ano antes da fundação do Velho Lobo e que nós temos excelentes recordações e a nossa formação foi muito bem estruturada. Muito obrigado para vocês. Então desejamos a todos uma excelente semana, que aproveitem as dicas que foram dadas nesse Dicas a Bordo de número 13. Um canal feito por escoteiro para escoteiro. Sempre alerta. Bons ventos!